O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu és, Senhor, o meu pastor, por
Por isso nada minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada minha vida faltará. Meu irmão, minha irmã, nesse capítulo 15 de Lucas, o Evangelho da Misericórdia, o Senhor conta três parábolas. Uma da ovelha que se perde, outra da moeda que é perdida, e aqui do filho, então, que também vai à perdição. Na primeira, a ovelha, ela se desvia do rebanho, se afasta, e ali por uma situação de imprudência, né, ela vai para longe do rebanho. A pessoa pode se perder por uma situação de imprudência, por falta, né? O Senhor quer que sejamos bons como as pombas e prudentes como as serpentes, por uma falta de vigilância do pastor, por uma falta de cuidado, principalmente aí os pequenos, os que ainda não estão formados. Então aqui a ovelha se perde por imprudência e por falta de cuidado de quem estava responsável. Isso acontece. Já o caso da moeda, que a mulher perdeu, a culpa é toda dela. A moeda não vai sair por aí. Ela foi negligente e perdeu o que foi confiado. Mas é um caso de perdição. Já na terceira parábola, aqui, o filho quis se perder. Não há culpa nenhuma do pai. O pai deu tudo e formou bem, mas ele quis. Então o pai não tinha como prendê-lo, não podia amarrá-lo porque ele é filho, não escravo, ele é livre. Não foi a falta da vigilância. Padre, mas onde foi que eu errei com esse meu filho? Fiz tudo. Toda educação cristã acontece. O filho quis se perder. Aqui a falha não foi do pastor, não foi do responsável, não foi daquele que estava à frente. Ele usou mal a liberdade. Ele quis ir para uma terra distante e foi para longe do pai. Para longe, foi para uma terra distante. Lá onde ele morava também tinha ocasião de perder, mas ele foi para uma terra distante. E ele não queria estar ali. Pediu herança. Falávamos isso aqui ontem. Você pedir, primeiro ele não tinha o direito. Mas pedir a herança de um pai vivo é querer o pai morto. Então, ele deu ali ao pai, além do desgosto, né, demonstrou os desejos da morte. Porque um filho pedir herança ao pai ainda vivo, está dizendo: o senhor está demorando de morrer, eu quero curtir minha vida, então não dá tempo de esperar. E aí pegou a parte. Como o filho mais novo, judeu, ele não tinha direito à metade da herança. O filho primogênito na cultura judaica sempre recebe mais, o homem. Então, no caso dos dois, o mais velho receberia 2/3. Ele recebe uma parte a mais. E o mais novo, 1/3. Mas o pai divide no meio. Não faz aqui uma diferença. Dá, e ele, poucos dias, é o tempo de se organizar e vai embora. Então ele quis. Aqui é o mistério também da nossa liberdade. Isso acontece na nossa vida, acontece conosco e acontece com os nossos. Onde foi ofertado
o que é certo, mas não foi escolhido o que é certo. E aqui cabe então o pai aguardar, cabe também a mim e você, nesse caso, rezar. Não se pode enjaular o filho, não. Aqui ele já tem a sua autonomia, e é preciso aguardar, e o pai sofre e aguarda em oração. Para nós, né? Essa oração de retorno, rezar, como Nossa Senhora de Fátima falou em uma das mensagens, rezar, porque se não rezarmos e oferecermos sacrifício, muitos vão se perder, muitos se perdem. Então, e o pai está em uma vigilância tão constante, que quando ele volta, ele já o reconhece de longe, ele vai ao encontro. Essa é a postura do amor que vai ao encontro da prontidão. Não é um amor acomodado, é um amor vigilante. O amor requer essa liberdade, deixar livre, mas é vigilante na oração, é vigilante na intercessão. Aqui para mim e para você também. Qual dos nossos está longe? Rezar, interceder, pedir. Né? A gente pede tanta coisa, não pede a volta para Deus, o encontro com Deus. Pede a volta para Deus, para que aquele que está longe se encontre com o Senhor. Então é importante que a gente peça o encontro com aquele que de fato cura as feridas. É esse abraço do Pai. Ele volta para a casa dele atrás do pão, que ele não tinha nada, mas ele encontra o abraço do Pai, a reconciliação. É isso que a gente tem que pedir para quem está afastado. Então, uma vez, uma mulher falava comigo: Padre, eu rezo para que meu marido volte para casa. Eu falei: olha, reze para que ele volte para Deus. Porque se ele voltar para casa com o mesmo comportamento com o qual ele saiu, não vai ter diferença nenhuma. É melhor que fique lá. Você tem que pedir a Deus para ele. E a gente esquece. Esse é o primeiro pedido. Peço que ele se encontre com Deus. Precisa encontrar com o Senhor, porque é o Senhor que nos reconduz ao nosso lugar. É o Senhor que nos traz de volta. É o Senhor que nos faz voltar onde devemos estar, a fazer o que devemos fazer. Então, a riqueza do homem é a presença de Deus. Aquele filho perdeu a presença do pai, que aí a figura do pai é o Senhor misericordioso. Essa é a riqueza do homem e da mulher. Perder Deus, perdeu tudo. Quando teve a aflição de Nossa Senhora e de São José no Evangelho? Quando eles perderam o menino Jesus. Não ficaram aflitos por ir para Belém, não ficaram aflitos por ir para o Egito, mas quando não viram o menino Jesus, aí perderam tudo. E não pararam e nem dormiram enquanto não encontrassem. Busquei o Senhor até encontrar, diz o salmista. Minha alma tem sede de Deus. É isso que a gente tem que pedir para nós e para os nossos. E esse encontro, aí aqui o Pai supera tudo, a misericórdia de Deus. Ele não calcula, ele não apresenta a dívida. Olha aqui o prejuízo que você me deu. O Pai não é calculista. O Pai é misericordioso. Houve um prejuízo, com certeza, real, concreto. Houve uma redução dos bens. Mas o Pai está atrás do Filho. Deus, ele está atrás do pecador. Ele não está ali até porque o Senhor já sabe dos nossos pecados. Deus detesta o pecado, mas ama o pecador e quer a volta do pecador. E o Pai então não apresenta para ele uma conta, mas restitui a dignidade. Isso acontece na confissão. Vou esconder meus pecados de Deus. Como, se Deus é onipotente? Vou pagar, não dou conta. Se ele colocar no papel, não dou conta. Se já gastei, estou miserável, como é que eu vou pagar?
Então, não tem como pagar. Ele precisa do perdão, da reconciliação. E tem muita gente que não busca o perdão de Deus. Um perdão que é gratuito, é ofertado. O Senhor vai ao nosso encontro. Se decidirmos voltar, o Senhor já vai ao nosso encontro e nos alcança. Quanta gente vive sem o perdão de Deus e também tem dificuldade de perdoar os outros. Como nos ensina o catecismo, aquele que pouco pede perdão a Deus ou não pede, não consegue perdoar os outros. Então essa conversa, não me confesso há muitos anos, mas eu estou bem. Está bem coisa nenhuma, não está bem nada, até um morto-vivo, está podre por dentro. Né? Eu preciso desse perdão, eu preciso ser lavado no sangue de Jesus. O Pai então dá esse abraço, o anel, Ele nos dá a dignidade, o nosso batismo, e o Pai oferece o novilho gordo. O novilho gordo quem é? É o cordeiro imolado, é Jesus. O Pai oferece Jesus para a gente, é o banquete, é a festa. Quanta gente que está fora da festa. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. O padre vai falar isso daqui a pouco. Provai e vede como o Senhor é bom. O Pai dá o novilho gordo. É o Cristo que vai matar a nossa fome, a nossa sede. Vem nos alimentar. O Pai deu tudo. O Pai deu seu Filho amado para resgate desses dois filhos. O que esbanjou e aquele que ficou dentro da casa sem comunhão. Cristo é a nova aliança, que une tanto o povo judeu, aquele que estava na casa e se achava fiel, como também as nações que se perderam. Aqui também podemos ver a universalidade da salvação. O Senhor é o nosso alimento, Ele é a festa. E o Pai vai ao encontro do que está longe, vai ao encontro também desse que está dentro, mas está com o coração duro. Eu e você não podemos nos afastar dessa festa. O filho mais velho, ele não quer entrar. Assim como o pai saiu ao encontro do mais novo, que ele viu de longe, o pai sai de novo. Porque o amor é assim. O amor é doação. O pai não é acomodado, senão não teria amor. Ele vai ao encontro do outro filho. Esse amor humilde, esse amor de doação. Só quem foi lesado foi o pai, mas é ele que está indo ao encontro. E ele vai. Jesus vai ensinar aos apóstolos: o maior é aquele que serve. E ele vai ao encontro do filho para trazê-lo para a festa. Por quê? Porque se ele se excluir da festa, ele se exclui da salvação. Aqui não é simplesmente uma acolhida de um irmão que voltou. Essa festa é o banquete nupcial do Cordeiro. E se ele falar: eu não entro na festa com o meu irmão, o pai então sabe que ele vai ficar de fora. Por quê? Porque ele não quer dar o perdão. E se ele não der o perdão, ele se exclui da salvação. Isso é muito sério. E o pai então insiste com ele: não, você precisa entrar. O seu irmão foi resgatado. Agora é o filho mais velho que está se perdendo, mesmo dentro da casa do pai. Eu posso me perder dentro da casa do pai? Posso. Basta eu ter outro senhor, como Judas. Estava na mesa, mas servia outro senhor. Aquele filho era um funcionário do pai, não era um filho, porque não estava em comunhão com o pai. E o pai lembra para ele: tudo que é meu é seu. Aqui eu e você também não podemos ter uma inveja, um ciúmes de quem retorna para Deus.
do perdão de Deus. O perdão de Deus sendo derramado em uma pessoa não esgota para mim. Aquele filho pensou, ele falou assim: eu fiquei mais pobre. Não ficou. O que o Senhor realiza em alguém, não acabam as graças, não se acabam para poder me atender. Esses ciúmes da graça de Deus na vida de alguém, isso é feio, é inveja. O Senhor não pode agir na vida daquela pessoa. Não, eu tenho que me alegrar com quem volta. Essa é a festa no céu. O céu se alegra. Na terra nem todos, mas no céu a alegria é quando alguém retorna, quando alguém volta para a casa de Deus, quando alguém volta para a confissão, quando alguém se deixa reconciliar. E São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que a gente ouviu hoje: eu vos suplico, nós os suplicamos, ele implora, deixai-vos reconciliar com Deus, não endureceis o coração. O domingo da alegria, o domingo da reconciliação. Quando a gente pede perdão e quando a gente perdoa, parece que tirou uma carniça de dentro de nós. A gente se sente leve, liberto, verdadeiramente. Que nenhuma outra coisa no mundo pode dar. Tem pessoas que carregam mágoa até de gente que já morreu. E precisa desse perdão. E não consegue. Precisa então desse encontro com Jesus. Pessoas que já até morreram. Porque foi rejeitado, porque não foi tão amado. Assim. O Senhor quer que eu e você participemos da festa. Nos alegremos com quem volta. E que a gente ajude também a tantos a voltar. Eu e você, falava hoje mais cedo isso, nós temos uma responsabilidade com a evangelização. Pode ser, talvez não em casa, porque o profeta não é profeta em casa, né? Mas lá no trabalho, em algum lugar, pode ser que alguém esteja ali, andando em círculo, como um peão, andando para trás, talvez precise de uma palavra. Olha, meu irmão, você está precisando rezar. Olha, você está precisando se confessar. Você está precisando voltar para Deus. Essa pode ser a palavra libertadora. Porque tem gente que já pode estar comendo a lavagem dos porcos. Ou pior do que isso. E uma palavra diz: olha, volta. Não vai mais além, não. Volta daqui, Deus te espera. Talvez também uma pessoa que está numa situação já de enfermidade, terminal, poder ouvir da misericórdia de Deus. Aí o banquete já vai ser no céu. Talvez não vai voltar para a missa, mas já vai entrar no céu. Pedir ao Senhor, entregar ao Senhor, levar esse coração para Deus, anunciar essa misericórdia. Uma vez falava para uma pessoa no leito de morte, ela só estava inconsciente, não sabia se estava ouvindo, né? Mas eu falei lá perto do ouvido, ele falou assim: olha, não tenha medo de Deus. Aí a lágrima desceu. Estava incomunicável. Confia na misericórdia. Deus já te perdoou. O padre já tinha dado a absolvição. Não tenha medo. Aí saí da UTI. Entrei no carro. Aí no caminho, antes de chegar na casa, aí o parente ligou: padre, morreu. Estava esperando ouvir isso. Jesus é misericórdia. Pode confiar. Jesus, eu confio em vós. Aí é a festa final. Aí é a grande festa. Essa que a gente não pode perder. Eu e você, não precisa ser padre fazer isso. Eu e você podemos ser instrumento também. E aquele que reconduz um que está desviado para o caminho de Deus, apaga a multidão dos próprios pecados.
Uma vez falei para uma velhinha que estava indo para a casa do pai. Eu falei, olha, eu estou com um pedido para Nossa Senhora aqui que estou com urgência. Você está indo, você vai falar lá com ela para mim. Pode deixar, padre. E foi, porque estava bem preparada. Ela falou assim, sim, eu quero ver Nossa Senhora. Eu quero o céu. Eu falei, pois é, eu estou com a listinha aqui, estou precisando resolver isso, isso e isso. Você vai chegar lá daqui a pouco, fala por mim, e resolveu. Essa alegria da casa do Pai, do amor do Pai. Eu e você podemos ser instrumentos, também vamos precisar, na nossa hora, a evangelização, conduzir as pessoas para Deus, num mundo que só pensa no aqui e agora, na vida intraterrena, intramundana. Não, nosso lugar é a casa do Pai. Esse retorno do Filho é tanto nessa vida, como também no momento final. Pode ser também no momento final. Nós somos batizados, e o Senhor não vai deixar perder a nossa dignidade. Eu e você que não podemos perder nos afastando do Senhor. Muitos aí nesse mundo estão morrendo de fome, tendo o banquete do Pai. Qual que é o banquete do Pai? É o Filho. É o Filho. É o Filho. Quanta gente morrendo de fome tão pertinho do pão do céu, do pão de Deus. Talvez eu e você precisamos ser mais diligentes e reconduzir essas pessoas. Olha, você está precisando de Jesus. Você está precisando de Jesus. Veja o fruto. Olha o fruto. Reconhece pelo fruto. E o mundo engana. O mundo vem de ilusões. Eu e você não podemos ir nesse caminho. O mundo vem de ilusões. O maligno nos engana, mostrando que de fato a alegria está lá. Não, não está lá. A alegria está na presença de Deus. Eu e você na presença de Deus. Como fazer isso? Na adoração, na Santa Missa, na oração, nas obras de misericórdia. Aí sim nós estamos na presença de Deus. Nós temos que ser mais atuantes. Madre Teresa de Calcutá, lembrava o testemunho dela, quantos ela levou para a casa de Deus, porque ela atendeu muitos moribundos, e ela falava na última hora para aquela pessoa, do céu, pessoas que nem eram cristãs, hindus, ateus, mas ela falava, olha, você tem um pai, há uma festa te esperando, e aquele coração era quebrantado, e aquela pessoa se reconciliava. Olha que maravilha, isso de fato é um golpe no inimigo, é o resgate, que eu e você sejamos também assim, desejosos da salvação das almas. Dom Bosco dizia, dai-me as almas e fica com o resto. Dom Bosco, o que você quer? As almas, pode ficar com o resto. A gente precisa querer esse encontro definitivo. Aqui tudo vai passar. Queremos querer essa comunhão. O filho mais velho ficou na casa do pai, mas não estava querendo a salvação do irmão. Aí isso é muito feio. Posso estar na casa de Deus e não querer a salvação de alguém, que aquela pessoa também esteja ali. Aí é terrível. Não, meu coração e o seu tem que estar livre para o encontro com Deus, para trazer as pessoas para Deus. Eu dava um testemunho, uma vez estava indo para Portugal, aí no aeroporto, encontrei com a mulher da Espanha ali, ela começou a falar comigo. Eu não gosto de padre, e acredito em Deus, essas coisas. Eu fiquei pensando, meu Deus, que loucura é essa, né? Aí eu falei, talvez essa alma miserável quer desabafar, né? Aí fala, minha filha, não gosto, não acredito, né? Fiz uma produção independente, está lá o filho, o homem nem sabe que eu engravidei, porque agora é assim, né?
Então, e vivo minha vida, que eu estava de Clésima, estava ali, eu estava vindo de um cerco de Jericó, e ter essa viagem, que eu já tinha programado com os pais, estava muito cansado. Eu falei, meu Deus, vou ouvir essa mulher, vai, tá, não sei o quê, e vai assim, e aí depois eu vou fazer isso, para que precisa de Deus? E o Senhor falava no meu coração, diga para ela que o que ela está planejando não vai acontecer. Eu falei assim, e se você morrer ano que vem? O menino pequeno, que nem sabe quem é o pai porque você escondeu, como é que vai ser? E se você que está esperando envelhecer com ele? E o Senhor falava no meu coração, pode perguntar, porque os planos dela não vai acontecer. E quando ele tiver adolescente, você tiver na sua fase ali de maior apego, o Senhor chamar ele. Ela, não. Bem, você não acredita em Deus, mas você não pode determinar o tempo que uma pessoa vai viver. Você começou uma história, você não tem um controle do fim dela. Eu estou dizendo para você, o que você está planejando não vai acontecer. Eu sei que você não acredita em Deus, mas é Deus que está me falando no coração. Você fez os planos sem Deus e provavelmente vai ser bem infeliz. Aí, não bastou, eu entrei no avião. Aí tinha uma criança de 12 anos, uma menina de Portugal. Sentou do lado. Eu não gosto de padre. E eu falei, meu Deus, é o diabo, mas é essa viagem inteira. Aí eu falo, eu não gosto, para que precisa de Deus? A ciência explica tudo. A fé é coisa, de superstição. Aí eu falei, olha, não ter fé, ignorar Deus é a verdadeira ignorância. Expliquei para ela. A fé caminha junto com a razão. Mas pelo visto você já está começando mal. Aí a aeromoça já tirou ela do lado. Eu acho que ficou com medo do padre evangelizar a menina. Porque a Europa está padecendo em ateísmo, em paganismo. Abandonou Deus nas crianças, os jovens, os adultos. Aí tá bom, chegamos lá. Chega no aeroporto, de lá eu sento para descansar. Aí vem um senhor, um americano, e falou, olha, eu não gosto de paz. Eu falei, é o fim. Aí ele começou a falar, olha, a vida tem que ser curtida e tal. E começou a falar um bando de bobagens, tem que se aproveitar a vida. Aí eu falei assim, você está realizado? A minha fé está te incomodando. Alguma coisa te denuncia. O que você faz? Aí ele falou, tá. E eu falei assim, e lá onde você vive, nisso que você faz, você age assim, 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 não conforme a fé, mas conforme a verdade, já que você não tem fé? Aí ele desconversou, se levantou e foi embora. Aí eu falei, é muito bom então curtir a vida às custas dos outros. Para alguém estar curtindo, alguém tem que ter pago alguma coisa. E para eu e você sermos salvos, alguém pagou o preço. Jesus Cristo. Porque essa vida passa. O mundo prega essa ilusão, seduz os jovens. Por que as pessoas querem tirar o crucifixo das repartições públicas? Se ela não acredita em Deus, se ela não está nem aí para nada, que diferença faz? É porque denuncia. Por que tirar os sinais cristãos? As procissões? Porque se eu não creio em nada e nada me importa, Não, por exemplo, a pessoa torce para o Vasco da Gama. Ela quer sofrer. Torce para lá.
Vai passar a vida sofrendo, isso não me importa. Importa alguém? Ninguém. Vai lá, eu quero gastar dinheiro, eu quero fazer isso. Isso para um jogo de futebol. Uma coisa simples, banal, que não salva. Se a pessoa não crê mesmo em Deus, que diferença faz eu andar com um terço na mão? E quando eu estava no metrô de Paris, com um terço na mão rezando, quanta gente ficou com raiva, quanta gente ficou incomodada. Eu fui perceber só depois, que eu estava ali com a cabeça baixa. Mas é porque, se a pessoa não professa fé, porque denuncia. Porque a consciência de quem foi criado por Deus está sendo denunciado por aquela verdade. Então o mundo vende uma ilusão. O mundo vende essa ilusão e tem enganado muitos de nós, para nos deixar de pensar no céu, na casa do Pai, no encontro com o Pai. As pessoas estão precisando de Deus. Mesmo quem não sabe, está precisando de Deus. Que eu e você não tenhamos vergonha de falar de Deus. Quanta gente com vergonha até de fazer o sinal da cruz. Quando a gente tem essa vergonha de falar, olha meu irmão, vá se confessar. Padre, eu não sei, porque as coisas não dão certo, está tudo dando errado. Quanto tempo você não confessa? 25 anos. Quando foi a última vez que você rezou? Não sei. Então a pessoa está morta por dentro, só está viva por fora. Está como esse filho pródigo. O mundo precisa voltar para Deus, encontrar com Deus. Não tenhamos medo disso. Eu vejo tanto cristão passando a verdade como se fosse mentira, em segredo, falando baixinho, acanhado, medroso, acovardado. E o mundo grita a mentira com toda a potência. O mundo é hipócrita. Não se pode, em muitos lugares, quando eu estava em Paris, aí parava a linha do metrô. O que foi? Eu perguntei, o que aconteceu? É mais alguém que se atirou. Aí no outro dia, parava a linha do metrô de novo. Aí o que foi? Mais algum que se mata. E eu falei, é assim? Direto. Mas não pode sair na imprensa. Eles não deixam sair o suicídio na imprensa. Na Suíça, o índice de suicídio imenso, Estados Unidos, Japão, Suécia, Dinamarca. Mas é aquela sociedade do que você faz o que quer, como o filho mais novo. Faça o que você quiser, que você vai ser feliz. Na Dinamarca, tinha uma pesquisa sobre aqueles que fizeram a retirada dos genitais, os transexuais. Eu acho que é isso o nome. Mais de 80% com tendência de suicídio e se mataram. Mas não pode ser divulgado. Não pode ser divulgado. Tem que ser passado que foi um sucesso, que estão felizes porque fizeram o que quiseram. Esse é o mundo cão, esse é o mundo hipócrita. E se você falar, e se você até ajudar uma pessoa a sair desse problema, até o psicólogo não pode. Não, você está proibido, a pessoa tem que fazer o que ela quer, e você tem que confirmar. Quem faz o que quer, chega onde não quer. Quem faz a vontade de Deus, chega no céu. E se você falar o contrário, nossa, é a ditadura da opinião, é a ditadura da liberdade. Dá-me aí o que é meu, eu vou fazer o que eu quiser. Eu só tenho, como eu falei, 10 anos de padre. Atendi já muita gente nesse pouco tempo. Até hoje não encontrei uma que ficou sem Jesus, que disse valeu a pena. Meu irmão, e aí está voltando? Quanto tempo você ficou sem Eucaristia? 30 anos. Valeu a pena? Não. Não valeu a pena. Olha, é você que está falando, hein? Não é o padre nem a igreja. Aí fala para outra mulher, quanto tempo você ficou, você largou a Eucaristia por migalhas? 25 anos. Valeu a pena? Não. Mas vem cá, você não fez o que quis?
Não foi para onde quis? Não foi com quem quis? Por que você não está feliz? Aí tem um ator lá, todo alegre, 1 milhão de seguidores na internet, meu Deus, sorriu o tempo inteiro e foi e se matou. Vocês conhecem? Pô, mas esse cara era tão extrovertido, ele era tão legal, vivia sorrindo, 1 milhão de seguidores, e tirou a vida. Aí a resposta, claro, para poder calar a consciência, é depressão, todo mundo tem depressão. É muito fácil assim. Ninguém fala, é falta de Deus. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Não, o mundo não precisa de Deus, não. Não. Tá bom. Mas quem sabe são os padres que atendem. Você fez tudo que você quis. E por que você está assim? Não era para estar feliz? Era para estar feliz. O mundo diz que é para estar feliz. Isso é falso, meu irmão. Isso é enganador. Isso é ilusão. A felicidade está na vontade de Deus. Voltar para a casa do Pai, está na presença de Deus. Aí vamos ter a paz que o mundo lá não tem e não pode dar. E não pode ser comprado por ouro nem prata. Vem do coração de Jesus. Que eu e você permaneçamos aqui na casa do Senhor. Saibamos reconduzir quem se afastou. Quando o padre ergueu o cálice hoje, aí você que está em casa também, peça por aquelas pessoas que você conhece que estão mais afastadas. Peça, coloque elas lá dentro do cálice. Pelo teu sangue, Jesus, eu peço o retorno dessas pessoas. E vai e pensa no nome delas. Peça. Pode ser que já esteja até considerado perdido. Não há, situação perdida para Deus. Coloca essa pessoa dentro do cálice. A missa é o maior momento de intercessão, que é tão pouco aproveitado por nós mesmos. Onde a gente pode trazer de volta quem o inimigo já declarou vitória, como esse filho pródigo. E eu posso pedir na missa, e posso dizer para uma pessoa quando sair daqui: olha, meu irmão, manda uma mensagenzinha, eu estava na missa, pedi por você. Pode ser que aquela seja uma luz no fim do túnel. Poxa, alguém lembrou de mim, na oração, alguém lembrou de mim. Já é o começo de um resgate, já é o começo de um retorno, se eu dilatar o coração. Bem, pode ser, tenha extrapolado aqui, mas é importante, o Senhor conta conosco, a messe é grande, muita obra a fazer, e o Senhor conta comigo e com você, para trazer as pessoas para o Senhor, sermos esses instrumentos da volta para a casa de Deus.